vou ficar falando dos outros paradigmas, porque daí eu teria que explicar outras questões. Agora sim, vamos falar da programação orientada a objetos, explicitamente da programação orientada a objetos. Então, os conceitos gerais, a gente vai trabalhar com conceitos de classes e objetos, isso é a base de toda orientação. Atributos e métodos que fazem parte, compõem classes e objetos. Encapsulamento, que é um conceito teórico que orienta boas práticas, principalmente. Estruturas de herança, composição e agregação, que são formas de organizar objetos e classes e relacionamentos entre eles, e um cara muito legal que é o polimorfismo. Hoje a gente vai entender isso e durante as várias aulas, voltando nesses conceitos, aplicando na parte prática, eu vou ensinando daí como realmente tirar ou aplicar de forma a ter uma produtividade maior ou uma estrutura de software mais bem elaborada, utilizando esses conceitos. Primeiro a gente tem que entender o que é abstração. A abstração é a habilidade e a capacidade de se modelar conceitos. Ok? Pensar, modelar conceitos. Se alguém já participou de um momento em uma construção de uma casa, uma reforma, qualquer coisa, viu os pais fazendo isso, vocês sabem que o projetista lá, o engenheiro, ele não vai chegar com uma casa pronta para mostrar e perguntar se é isso que está sendo solicitado a ele. Ele vai chegar com uma abstração da necessidade real. Nós queremos uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, o banheiro tem que ter hidromassagem, eu quero uma sala ampla, a cozinha tem que estar integrada com churrasqueira, eu quero 2 andares, eu quero pouca escada, eu não gosto muito de corredor. O cara não vai chegar com uma casa pronta. Ele vai chegar com plantas baixas, esboços desenhados de fachada, né? Abstrações. Ele vai criar modelos conceituais deste problema e discutir isso com o cliente para entender o que ele precisa construir. Tá? Então, entidades, elementos, problemas e características do mundo real são transformados em modelos conceituais de um domínio de problema em questão. Sempre vai se levar em conta apenas os detalhes importantes para a resolução do problema e desprezando coisas que não têm importância no contexto. Então imagina que o engenheiro tem essa incumbência lá de projetar a casa, né, fazer um modelo conceitual. Pode até ser um modelo do tipo maquete que ele chega a fazer, mas é um modelo. E ele não vai levar em consideração coisas que não são importantes. Por exemplo, aqui do meu lado mora um meu vizinho que tem uma casa amarela e eu não quero pintar de amarelo a minha casa para não ficar igual. Tá, isso é tão superficial no problema que eu não preciso levar em consideração. Meto uma tinta vermelha e isso não impacta na estrutura, né, do problema. Eu gosto muito de casas de 3 andares. Mas eu não posso construir uma casa de 3 andares, a região que eu moro não deixa eu construir uma casa de 3 andares por causa da zona de construção, é 2 andares no máximo. Eu não levo nem em consideração isso, eu descarto isso, ok? Quero uma casa com 2 quartos, 2 banheiros, mas eu não quero, de hipótese nenhuma, eu não quero piscina e nem banheira. Você está entendendo? Se isso não é importante para aquele projeto em si, para aquele domínio que esse engenheiro, esse projetista vai trabalhar com e criar um modelo para entender o que deve ser feito, não deve nem pensar em estudar melhor forma de construção ou onde que eu vou estudar o sol para colocar a piscina melhor. Não tem piscina, não vai ter piscina nunca, então descarta isso do problema, certo? Só leva-se em consideração detalhes importantes. Por exemplo, se eu pensar no conceito de uma conta corrente bancária, a gente é capaz de identificar características como o número da conta, número da agência, saldo, operações como sacar, depositar, informar saldo e emitir extrato. Isso é abstração, certo? Se eu quiser pensar no contexto de detalhes importantes e eu tiver, não importa o quão amplo e complexo seja um software bancário, mas se eu, num determinado momento, minha equipe, vamos trabalhar com o desenvolvimento só do software de caixa eletrônico, eu não preciso me preocupar com como que se abre uma conta corrente.
Sei que tem que ter conta corrente, mas eu não tenho que me preocupar com o conceito de conta conjunta. Eu preciso só me preocupar se aquele usuário, quando acessa aquele cartão, quando passado no leitor da máquina e digitada a senha correta, entrou. Não quero saber se é uma conta conjunta. Não, esse conceito da conta conjunta eu não preciso trazer para o problema naquele momento, para aquele contexto. Okay? Então eu vou modelar, abstrair, criar um modelo de software para o ATM, para o caixa eletrônico, mas eu não vou levar em consideração detalhes que podem ser importantes em todo o sistema bancário, mas para aquele contexto específico eu não quero. Tá? Isso é importante entender porque isso para qualquer paradigma, mas quando eu for desenvolver orientado a objeto, eu sempre vou ter que trabalhar com o objeto no contexto correto. Então, um exemplo aqui, esse eu gosto bastante. Então, imagina um carro. Eu olho o carro e eu sei que o carro tem roda, tem cor, tem potência, tem velocidade máxima, quantidade de passageiros máximo, volume do bagageiro, volume de capacidade do tanque de gasolina, qual tipo de, na verdade, do tanque de combustível, qual tipo de combustível, se a ignição é elétrica ou tem outro tipo de ignição que eu não sei, se é o câmbio manual ou é automático, um monte de característica. Tem número de chassi, tem número de placa, pode ter número de multa, ter multa, ter nome do dono do carro. Então imagina, olha, eu estou olhando só para o carro e veja a quantidade de informações que eu estou associando ao carro. Sei que ele acelera, freia, derrapa, quantas rodas ele vai usar, qual é o tipo de roda, perfil e assim por diante. Mas dependendo da aplicação, do domínio que eu preciso trabalhar numa aplicação, eu não vou levantar todos esses dados. Em algumas eu vou levantar dados comuns, em outras, ou comportamentos comuns, e outras não. Então, se eu estou desenvolvendo, por exemplo, um sistema de oficina que precisa manter os registros da oficina, eu vou me preocupar em ter a placa do carro, um objeto carro precisa ter os atributos placa, precisa ter o atributo, aqui talvez seja data de conserto, data do próxima revisão, né? Revisão preditiva, se foi pago ou não um serviço. Então, para os registros da oficina, eu preciso saber isso daqui. O nome do responsável pelo carro. Preciso saber se tem multa e se está paga a multa. Preciso saber se o IPVA está em dia. Para um registro da oficina, não. Né? Para registros de uma casa, quer dizer, eu quero controlar minha frota em casa. Ou não, quero só controlar meu carro. Coisa simples, eu quero um software que me ajude a controlar o quê? O consumo, né? Quantos quilômetros por litro eu vou fazendo. Cada vez que eu abasteço, eu coloco lá quantos quilômetros por litro ele está fazendo, ou digo quanto que abasteceu e quanto que andou. Quando que é a próxima manutenção. Aqui talvez eu queira saber se tem multa ou não, se o IPVA está pago ou não, porque eu quero controlar isso para mim. Mas eu não quero saber, por exemplo, todas as peças que eu não preciso controlar num software para registro caseiro do meu carro, quais as peças foram trocadas na última manutenção e assim por diante. Eu deixo isso com a oficina. E mais um contexto ainda que o carro pode me dar, né? Se o Detran, lá no Detran ele tem que ter uma identificação, pode ser única, ele tem que ter o chassi do carro, ele tem que saber se os impostos estão pagos, ele quer saber a placa do carro, ele quer saber de qual cidade ou estado aquela placa é, ele quer saber qual é o dono do carro que está registrado na carteira, ele quer saber o ano de fabricação desse carro, se né, teve uma determinada época aí que o Detran queria implantar a regra de revisões de carros e não deixar carros muito antigos rodarem. Então vejam como um mesmo objeto pode gerar abstrações diferentes para contextos de domínios de aplicação diferentes. Isso é muito importante entender. Por quê, professor? É tão óbvio? Não, não é tão óbvio, porque daí a gente fala assim, vamos pegar um exemplo simples de sala de aula. Desenvolva um algoritmo orientado a objetos que você tem uma turma de alunos e cada aluno recebe 4 notas, eu quero perguntar qual foi a média desses alunos. Veja, o contexto tem muito fechado, eu não quero saber quantas disciplinas, nome de professor, se o cara está levando falta ou não. Eu dei um contexto, eu só quero saber média de alunos e imagina que ele só tem uma disciplina. Aí você vai lá e desenvolve um software que emite boleto, verifica se o aluno está com a mensalidade paga na instituição,
se a matrícula dele está em dia, se ele apresentou todas as documentações do histórico escolar. Mas não é o contexto, eu estou abstraindo demais, eu não estou nem abstraindo, eu estou trazendo exatamente o mundo real para trabalhar um negócio desse tamanho. Então tem que se tomar cuidado, por quê? Porque quando eu vou abstrair, eu vou pensar, modelar no sistema, eu tenho que pensar exatamente o que eu devo fazer para entregar o que foi pedido. E isso não é só orientação objeto, isso é para qualquer paradigma de programação, tá? Mas a gente está tratando de orientação objeto, e isso é um direcionamento para que vocês pensem nos objetos e seus atributos que realmente serão utilizados e necessários naquele domínio de aplicação. Agora sim, é o primeiro conceito clássico e utilizado em todo o mundo, é o da classe. Então, orientação a objeto é totalmente baseado nesse conceito de classe. O que é uma classe? Eu já falei para vocês. Deixa eu puxar aqui de novo. Eu tenho a classe das pilhas. Achei minha outra pilha aqui. Estão enxergando? Tenho duas pilhas, dois objetos de pilha. Esses objetos são de que tipo? Tipo pilha. O que pilha é? Uma classe. Eu posso chamar esse objeto de Duracell e esse de Panasonic, que são realmente os nomezinhos das marcas aqui. Tá? Mas eu enxergo eles que, apesar da mesma classe, eles têm as mesmas características desta classe pilha. Eles têm voltagem, eles têm tamanho, diâmetro, cor, marca ou fabricante. Eles têm a polaridade, eles têm o nível de carga, pode estar cheia, 10%, 20%. Eles têm o total de carga, acho que watts também, né? Então são tudo características, atributos que eu tenho de uma determinada classe que gera objetos diferentes. Pronto, eu já dei 8 slides de aula nessa frase. Né? Então uma classe, o que ela é? Uma classe é a abstração que define um tipo de objeto e suas características, que a gente vai chamar de atributos. Então aqui está o nome correto para uma característica, são atributos. Para quem já programou alguma coisa, teve lógica de programação, atributo depois na linguagem vira uma variável. E as ações que o objeto pode realizar, que a gente chama de métodos, que depois na linguagem serão funções, procedimentos, ok? E a gente diz que ações do objeto é o comportamento do objeto. Eu volto nesses conceitos depois. O que acontece? Então, uma classe ela define, abstrai um objeto do mundo real ou um conceito do mundo real. Nota fiscal é um conceito, né? Um pedido é um conceito. Eu estou pedindo e alguém anota essas informações, que é o conceito de alguém pediu para ser entregue por uma empresa. Então, uma classe de pedido vai ter um conjunto de atributos, data que foi pedido, data prometida para entrega, quem pediu, o nome do cliente, quais os produtos foram pedidos, valor do pedido, certo? Método de entrega. Então, uma classe ela contém, ela abstrai, ela descreve todos os atributos e quais os métodos, quais os comportamentos que depois os objetos derivados daquela classe vão poder executar. Então, por exemplo, num pedido, uma pilha, uma classe de pilha, depois quando eu posso ter a classe de pilha do tipo fornecer carga. Se ela estiver ligada dentro do método da ação de fornecer carga, ela vai verificar, os polos estão ligados, então essa pilha aqui é de 1,5 watts, então a programação interna, né, o código do comportamento dela vai fazer esses testes dos atributos e vai dizer, então está mandando 1,5 de carga por X segundos e a carga está diminuindo e vai atualizando esse atributo de volume de carga, o nível de carga disponível enquanto vai executando a ação ou o comportamento de fornecer carga, fornecer eletricidade. Tá? Então a classe define isso. Então são definições, as classes, isso daqui é importantíssimo. Classes são modelos. Tá vendo aqui, ó? Vamos colocar em verde também. Modelos dos. A classe é um modelo, é um molde. A classe é o projeto da casa que está no papel, é a planta baixa, isso é a classe. A classe é se você vê 20 Unos brancos, todos iguais, mesmo modelo, só o chassi muda na rua ou no pátio da fábrica,
você sabe que aqueles 20 carros são 20 objetos da mesma classe, do mesmo projeto que define quais as características de cada um daqueles objetos do tipo carro, Fiat Uno, ok? Então, nas classes são declarados atributos, nas classes que a gente, pensando em linguagem de programação, pensando na programação, é na classe que eu escrevo o código. A execução da classe, daí o compilador, o interpretador vai puxar para a memória, executar o código que um determinado objeto vai ter. O código de um determinado objeto é aquele que está na classe que foi descrita para aquele tipo de objeto, tá? Então, nas classes são declarados atributos onde seus objetos derivados armazenarão seus valores. Então, os atributos armazenam valores, são as variáveis dentro da classe, e os métodos que manipulam esses valores. Comportamento, as funções que podem ser executadas pela classe. A classe em si não possui valor. A classe pilha não possui valor nenhum. Tá? Um objeto do tipo pilha tem um valor cor preto. Um outro objeto do tipo pilha tem um valor cor amarelo. Beleza? Um objeto do tipo pilha tem o valor do atributo fabricante Duracell. O outro tem o valor do atributo fabricante igual a Panasonic, certo? A classe pilha não tem um fabricante Panasonic. A classe pilha é uma classe que diz que tem um atributo que vai conter um valor de fabricante e o valor dele vai ser atribuído quando um objeto for criado a partir desta classe. E as classes em si não executam ações. A gente tem algumas variações disso dependendo da linguagem, mas o conceito básico é que uma classe não executa ação. Imagina o projeto do carro lá no papel, você dizer anda, acelera, freia. O projeto em papel não faz isso. O objeto criado a partir daquele projeto, que é um carro, se você pisar no acelerador, ele executa a ação de acelerar e movimentar. Se você pisar no freio, ele executa a ação de frear. Ok? Então, os objetos que executam ações e mantêm os atributos, valores. Então, uma classe é um molde, como eu falei. Imagina uma classe que a gente chama de chave. A classe chave, ela não faz nada. A classe chave é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É o molde para se fazer chaves. O objeto, vou pintar ele aqui de verdinho. O objeto é aquele que é derivado, aquele que é criado a partir daquela classe, certo? Então, um molde de uma classe, nesse exemplo aqui, um molde de uma chave, ele tem um formato específico, tem as ranhuras específicas, e depois que eu crio um objeto a partir desse molde, eu vou ter atributos específicos. Está vendo aqui ó, embaixo à direita? Tem uma chave com atributo cor que é dourado, tem uma outra chave com atributo cor que é preto, mas ambas são derivadas da mesma classe chave. Elas têm o mesmo comportamento, elas são capazes de abrir o mesmo tipo de porta, graças a o que está definido no molde delas, que é a classe. Beleza? Então, objeto é diferente de classe. Classe é onde se descreve tudo, objeto que executa e contém valores. Os exemplos aqui eu já falei, né? Essas classes que eu dei de exemplo podem ter propriedades como cor, tamanho, material, tipo. O valor da cor, o valor do tamanho, o valor do material, o valor do tipo é que muda. Pensa bem, toma cuidado com um detalhe. O mesmo objeto, duas chaves iguais, dois objetos-chave iguais, não são o mesmo objeto, por mais que eles tenham a mesma cor, o mesmo tamanho, o mesmo peso, ou executem as mesmas ações. Tá? É igual gêmeos. O gêmeo João e o gêmeo... Imagina que o pai sacana foi lá e chamou o gêmeo de João e o outro gêmeo de João. Eu já vi isso acontecer, Ana e Ana. Sem mudança, o mesmo sobrenome. O que acontece? Então é a mesma pessoa. Não, a classe pessoa delas é uma, igual. A característica delas, quais atributos elas têm? Cor de olhos, cor de pele, cor do cabelo, altura, idade, data de nascimento, nome. Até o nome é igual. Então é o mesmo objeto. Não, por mais iguais que sejam os gêmeos, cada um é um objeto diferente. São derivados da mesma classe pessoa, mas um tem
Tem um é um objeto, o outro objeto. Eles podem fazer tudo igual, ter mesmos atributos iguais, mas são objetos diferentes. Quando a gente fala em programação, na memória é a mesma coisa. A variável A e a variável C contêm os mesmos valores, derivados da mesma classe, são o mesmo objeto. Não, só se eu utilizar uma técnica interna da linguagem para referenciar o mesmo objeto, senão não. E a mesma coisa acontece com os comportamentos. Podem ter os mesmos comportamentos, né? Você pode dizer para os mesmos gêmeos, corra, os dois vão correr, fale, os dois vão falar. Eles têm o mesmo comportamento de correr e falar, as ações estão disponíveis porque a classe descreve isso. Mas eles podem, de repente, por mais que sejam da mesma classe, também, baseado em outros fatores, executar aquela ação de maneira um pouco diferente. Ou de maneira igual, os dois correm exatamente igual, os dois falam exatamente igual, tá? Mas são objetos diferentes. Muito bem. Métodos de classe. Então, os métodos, os atributos a gente já falou, pulei aqui. Propriedades da classe são conjunto de valores que caracterizam o estado. Desculpem, eu estava usando ainda só como exemplo, não falei do conceito, né? O conjunto de valores que eu tenho para uma classe diz qual é o estado do objeto, do conjunto de valores armazenados no objeto. Tá? São criados como variáveis nas linguagens de programação. Então, lembra disso daqui. Lá dentro, depois, como é que eu crio um atributo numa classe, professor? A gente vai ver na prática, mas é uma variável. Beleza? Os métodos são as funções, ou as rotinas, procedimentos que definem o comportamento, as ações. Então, as ações são rotinas, funções, a function lá que vocês aprenderam numa linguagem em algoritmos. Então, o código em uma linguagem de programação orientada a objeto, código de lógica com ifs, fors e atribuição de valores, criação de outros objetos, vai dentro das rotinas, que são ações das classes. Ações que depois são executadas pelos objetos. Então, os métodos da classe, a sua execução se dá pelo envio de mensagem. A gente chama que esse é o nome conceitual, né? Envio de mensagem de um objeto para o outro para que um determinado objeto, recebendo essa mensagem, execute a sua ação. Tá? Sua execução pode alterar o estado de um objeto. Se eu sou um objeto motorista, do tipo motorista, e eu estou executando uma ação de dirigir. Nessa ação de dirigir, lá dentro do meu código, eu estou usando um objeto de carro, provavelmente, que é o carro onde eu estou. Eu, como motorista, estou com uma ligação íntima nele, tem que ter essa dependência. Aí eu vou mandar uma mensagem. Imagina no mundo real. Pisei no acelerador, essa é a mensagem do mundo real que eu dou para o meu carro. Né? Eu, motorista, objeto do tipo motorista, estou dando para o carro, objeto do tipo carro, que quando eu apertar aquele acelerador, ele tem que acelerar. Aí, como ele acelera, a velocidade, tudo vai baseado no quê? Dos atributos dele. Peso que ele está levando, o peso do próprio carro, quanto de combustível, o torque que ele tem, assim por diante. Tá? Então, esse algoritmo, essa ação de acelerar, vai ser executada. E isso pode mudar o estado do objeto que recebeu a mensagem. Esse objeto, o carro, vai mudar o estado dele. Talvez, o que é o estado? O conjunto de valores dos atributos dele. Então, se o atributo velocidade dele estivesse constante, 40 por hora. A hora que o objeto motorista passou a mensagem acelere, ele mudou o estado, que a velocidade dele se alterou. Então, o conjunto de valores que os atributos dele mantinham, pode ter 99% deles ter ficado igual. Se um valor mudou, por exemplo, velocidade, disse que o estado do objeto foi alterado. Ok? Lembrem, tem como, mas por boa prática, isso a gente vai voltar a falar várias vezes, quem pode mudar atributo, mudar estado do objeto é o próprio objeto. A gente não, por padrão, a gente não quer que outros objetos mudem estados de objetos terceiros. Eu não quero que o motorista mude o estado do carro. Eu quero que o motorista passe uma mensagem, por exemplo, acelere, e daí o estado do carro se altera. O próprio carro vai acelerar e mudar o seu estado de velocidade de 40 para 50. Não pode o motorista mudar esse estado, mesmo que o motorista empurre o carro, ok? Exemplo de envio de mensagem. Então, num objeto Maria, que é de uma classe hipotética chamada pessoa, tá? Então, aqui, ó, foi criada o objeto Maria.
ela envia uma mensagem para um objeto-chave. Então, um objeto-chave que é do tipo chave. É um objeto chamado chave de casa que é do tipo chave. Então, Maria manda uma mensagem. Ele diz assim, mais ou menos assim que a gente leria. Chave de casa, execute a função abrir. Ok? Isso é o passar mensagem. Então, dentro do código de um dos objetos, ele diz para o outro objeto executar a função, que é uma ação, um método que está escrito para aquele objeto. Ok? Chave de casa pode mandar Maria fazer alguma coisa? Dependendo, nesse contexto não seria muito lógico, mas se você programou, sim, também chave de casa, pode ter o objeto de Maria lá dentro dele, ter acesso a esse objeto e mandar a Maria executar ações. Então, todos os objetos que conseguem ter algum relacionamento podem dar mensagem para os outros objetos. Como eu falei, nós vamos voltar a isso, hoje é só teoria. O que é o objeto, então? Grava essa palavrinha aqui, é uma instância de uma classe. O objeto é a personificação de uma classe. Pega um conjunto habitacional popular. O engenheiro foi lá e criou a planta baixa das casas. Casas com 60 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro, cozinha, sala conjugada. Beleza? E aquele desenho de padrão de telhado assim por diante. Ah, que legal. Isso quer dizer que ele criou uma classe, que é o projeto, e daí as 200 casas no conjunto habitacional, que são todas exatamente iguais, são 200 objetos, 200 instâncias daquele projeto, ou daquele molde, ou daquela classe. Então, um objeto é a instância, é o que realmente, falando em linguagem de programação, sobe na memória e é executado, ok? Eles possuem um comportamento ou métodos e as características, os atributos declarados na classe que os define. Então, tudo que for declarado na programação na classe é realmente executado e colocado em memória com valor de variável dentro de um objeto. Então, quando a gente vai ver depois na programação, quando eu crio um objeto a partir de uma classe, é colocado em memória todo aquele código e se eu atribuo valores aos atributos, isso é colocado na variável daquele objeto, que foi descrita na classe. Se eu mando executar uma ação, é a ação daquele objeto que foi descrita na classe. Como eu já falei várias vezes, dois objetos são distintos entre si, mesmo que todos os atributos contenham os mesmos valores e possuam os mesmos métodos. Por exemplo, 2 carros podem ser, ou 2 gêmeos podem ser derivados da mesma classe, exatamente iguais, mas são objetos distintos. Objetos possuem estado, ou seja, o conjunto de valores, todos os valores dos seus atributos determinam o estado naquele instante, ok? Um objeto, o comportamento dele é determinado pelo conjunto de ações que ele pode executar, quer dizer, todos os métodos, funções que estão escritos para a classe fazem parte do comportamento do objeto. Os objetos interagem entre si por meio de mensagens, então para que um objeto execute uma ação, um outro objeto, ou o próprio objeto, pode mandar uma mensagem, ou um outro objeto manda uma mensagem para ele, dizendo execute determinada ação. E isso pelos métodos disponíveis na sua assinatura. Quando você declara lá e diz assim, o nome da ação é acelerar para o carro, e ele recebe por parâmetro o nível de pressão no pedal. Essa é a assinatura, o nome mais parâmetros e o tipo de retorno que ele dá é chamado de assinatura na programação, tá? A descrição forma como um método deve ser chamado. Recebe o nome de contrato ou assinatura do método. Eu não consigo chamar um acelerar e não passar nada se foi descrito no contrato dele, na assinatura dele, que tinha que receber obrigatoriamente um parâmetro do tipo nível de pressão do pedal, ok? Então, o objeto pode ser real ou abstrato em relação ao mundo real. Uma fatura, uma organização, um voo de avião, uma pessoa, um lugar. Tudo depende do domínio, como eu já expliquei. Domínio da aplicação, eu vou modelar os objetos, ou os possíveis objetos existentes e escrever suas classes baseado no que eu quero representar e construir na aplicação para dar suporte a um determinado processo. Geralmente de negócio, a gente fala mais aqui, né?
nós não estamos vendo programação de jogos, por exemplo, mas se fosse o contexto do domínio da aplicação fosse jogos, eu teria que representar personagens, terrenos, regras de jogo e assim por diante. O próximo conceito nosso é o de encapsulamento. Como é que o que significa isso? O que significa encapsular? Vamos pegar aqui, ó. Sabe uma pílula de remédio? Ou vamos pegar aqui esse nosso estojo esse estojo aqui de grafites. Olha, eu tenho uma série de grafites dentro deles. Fiz a besteira de derrubar todos. O que esse estojo faz? Ele encapsula, né? Ele coloca em uma cápsula o valor interno, o grafite. Ele está protegendo o grafite, certo? Eu acho que uma pílula tem um exemplo melhor. Uma pílula, ela é encapsulada, né? O remédio em si é encapsulado dentro de uma cápsula, óbvio, dentro de um invólucro. E o que está lá dentro vai fazer o efeito para você, né? Vai ter uma ação. Concordam? Então, se eu inserir um remédio dentro de uma cápsula e você ingerir essa cápsula, é como se você estivesse mandando uma mensagem, você a pessoa mandando uma mensagem. Remédio, execute as curas. Só que você não sabe exatamente como isso vai acontecer, né? O que está ali dentro daquela cápsula, para você é uma incógnita. A única coisa que te interessa é que se eu executar aquela ação, tomar a pílula, eu sei que eu vou ter a cura para um sintoma ou de uma doença. Tá? Então, o encapsulamento é uma das características determinantes da programação orientada a objetos. Garantir o encapsulamento de dados e métodos, garantir que eles estão protegidos contra o acesso. Quer dizer, eu sei o que eu espero, o resultado que eu espero, mas eu não sei como que isso acontece internamente dentro daquela ação. Eu quero um determinado valor de um atributo, de um outro objeto, eu não consigo acessar direto, eu peço para que o objeto me responda aquele atributo. Eu quero alterar o valor de um atributo de um objeto, eu não consigo acessar direto o atributo. Eu peço para o objeto, por meio de uma ação, que ele altere o valor do atributo dele. Tá? Então é um mecanismo utilizado para disponibilizar métodos que operam sobre os dados. Vou alterar direto o nome do paciente. Não, ou melhor, vou alterar direto o CPF do cliente. O objeto de uma classe do tipo cliente tem um atributo CPF, tem um valor lá. Aí um outro objeto lá, o objeto balconista, vai fazer o cadastro cliente. Né? Então o objeto balconista diz lá, cliente.cpf igual, ponto é uma forma de passar mensagem em algumas linguagens, ponto CPF igual a 0000. Se esse objeto cliente ou qualquer outro objeto tiver essa possibilidade de acessar direto o atributo, do objeto cliente, eu não tenho uma cápsula protetora em volta, certo? E o valor 000 passa. E não pode passar, porque CPF tem uma regra, que tem um algoritmo que a gente consegue aplicar para verificar se aquele CPF é um CPF válido. Não se ele é existente, né, mas se ele é válido, se aquele dígito de verificação bate com os outros dígitos e assim por diante. 11 caracteres e daí uma soma em módulo lá. Se eu disponibilizar um método, em cliente, não deixar acessar direto o CPF, coloco numa cápsula e disponibilizo um método que opera sobre o dado CPF, eu consigo garantir a integridade do CPF. Okay? Então, o encapsulamento tem muito isso. Está em relação a proteger o acesso de um objeto diretamente aos atributos por parte de outros. Esta proteção consiste em se usar modificadores de acesso, a gente chama de modificador de acesso, sobre os atributos definidos de uma classe, fornecendo métodos que alteram os valores desses atributos de alguma forma. Por exemplo, a gente teria um método chamado definir CPF. E passa-se o CPF, ele executa um teste no valor do CPF passado, se for tudo ok, ele define o CPF daquele objeto, senão ele devolve uma mensagem de erro, o valor passado está errado, não pode aceitar esse valor. Tá? Então, o encapsulamento, a teoria, o conceito é mais ou menos esse.
Eu gosto de expandir essa teoria com o encapsulamento de métodos qualquer, também que tem relação a quem executa o método, como eu expliquei agora há pouco, não importa como aquele método está implementado, como aquela ação está implementada. Quando você está dirigindo, você é o objeto motorista, e manda a mensagem acelere para o objeto carro, te interessa qual é a quantidade de abertura lá das válvulas de ar e de combustível, qual é a pressão realizada e o nível de explosão dentro do carburador lá e dos pistões, em que velocidade ele está mudando. Não, você sente aquilo, você sabe que se você aplicar uma determinada pressão, você sabe qual é o retorno que vai ter daquela ação executada pelo carro de acelerar. Então, toda a mecânica por trás, toda a lógica por trás da aceleração não te interessa por dentro da aceleração. Isso também está relacionado. Se mudar, né? Levei o carro no o mecânico regulou o carro. Mudou o algoritmo, mudou a forma dele executar a ação acelerar. Eu continuo mandando a mesma mensagem, aperto o pé com a mesma intensidade e eu espero que aquele retorno continue existindo. Posso até saber que o retorno vai mudar um pouco, né? Porque internamente foi mudado, mas o que mudou não me interessa. Também tem outras situações, o carro, ou um objeto qualquer, né? É melhorar da forma que ele opera uma ação, então o código da ação é alterado, mas quem está usando essa ação do outro lado, quem está mandando mensagens, os objetos, para eles não interessam como aquela alteração ocorreu. Foi para melhorar a manutenção do código. Eu, que sou um objeto que estou usando o outro, não quero saber se o código era ruim ou não, só se ele entregava o valor ou o resultado esperado ou não. Então, o encapsulamento tem isso, tem a proteção de atributos principalmente e o esperar, né, a execução de uma ação sem necessariamente saber como ela está implementada. Aí nós temos um outro conceito muito legal. Então a gente tem um outro conceito muito legal, que é o da herança. Na verdade, esse eu diria que é um conceito, tirando a classe lá, né, que é a base de tudo, a herança é um dos conceitos mais conhecidos e mais, talvez mal aplicados, mas é o que caracteriza muito a orientação a objetos. E foi o objetivo de grande balbúrdia quando começou a nascer e as pessoas começaram a adotar orientação a objeto, que era a possibilidade de herdar código, características e daí ter um reuso de código muito grande, escrever menos código, tá? Então, o que é herança? É um mecanismo que permite criar novas classes a partir de classes já existentes, herdando-se, aproveitando-se, lógico, as características existentes na classe a ser estendida. Mais ou menos assim, tudo que uma classe superior, ou uma classe chamada de mãe, tem, a classe filha ou as classes filhas herdam. Então, todos os comportamentos, todos os atributos são herdados pelos filhos. Isso, pensando na linguagem, levaria a você não precisar reescrever parte do código de novo, para contextos muito específicos, só que com uma série de características iguais entre esses contextos, tá? Já explico melhor. Então ela permite grande reuso de código, isso é uma realidade. E as classes bases são chamadas de classes mães, superclasses ou genéricas, porque elas são mais gerais. E as derivadas são chamadas filhas ou subclasses ou especializadas, porque elas especializam o contexto. Todas as características das superclasses são herdadas, tanto atributos quanto métodos. E as subclasses podem adicionar novas características, por isso que elas são chamadas de especializadas, como atributos e métodos novos que a superclasse não vai ter, ou os irmãos dessa classe não vão ter. Ou mesmo sobrescrever método existente e herdado da superclasse. Isso é uma característica do polimorfismo. Eu posso escrever de novo o método, tá? Vamos aqui a alguns exemplos. Então, imagina uma árvore de herança nesse sentido aqui, ó. Eu tenho um veículo. Opa, não queria esse. Só um pouquinho. Então, eu tenho um veículo. O veículo é uma classe mãe lá, certo? O veículo pode ter o quê? Pode ter velocidade do movimento, é um atributo, pode ter peso, cor do veículo, por exemplo, certo? Aí eu tenho
classes filhas. Por exemplo, eu tenho uma classe filha chamada barco. Barco é um veículo. E tem um monte de outras características, fora peso, velocidade de movimento e cor. Ele tem tamanho da vela, quartos, o barco talvez tenha quartos lá, ou cabines, quantidade de cabines, torque de motor. Por que o veículo não tinha torque de motor? Porque aqui embaixo a gente está vendo que tem uma bicicleta, né? Não tem motor. Então, mas esse daqui tem, o combustível dele, sim, e outras características, né? Tamanho da proa, tamanho da popa, não sei se exatamente existem essas diferenciações, mas são características únicas do objeto, da classe barco, que herda de veículo. Herda o quê? Herda o movimentar, por exemplo. Se aqui em cima eu tenho movimentar, eu também posso vir aqui e reescrever o movimentar. Por quê? Porque um veículo genérico talvez tenha uma movimentação que um barco não tenha, né? O barco movimenta ou com motor ou com o sopro do vento, se for um barco a vela. Então eu posso até herdar a mesma característica, o movimentar vem do veículo para o barco, mas o barco sobrescreve, isso é sobrescrito, ele escreve de novo aquela ação da forma que ela deve fazer. E aí eu tenho outros veículos. Só um minutinho, por favor. Já aqui do lado esquerdo da minha árvore, eu teria o quê? Vamos até fazer em redondinho aqui, ó. Veículos com rodas, wheeled vehicles, não sei falar inglês, não sei pronunciar. Então, veículos com rodas. Eu tenho do lado direito um objeto derivado, uma classe derivada de veículo, que herda tudo que veículo tem, só que ela tem uma especialidade totalmente diferente do que um veículo comum, né? Aí eu venho para o lado esquerdo, ó, irmão dela, estão no mesmo nível aqui. É veículos com rodas. Provavelmente ele insere algumas outras características, atributos em relação a veículo. Pode ser rotação das rodas, certo? Rotação que está no momento. E aí venho e especializo mais ainda, né? Melhoro mais ainda a especialidade. Eu venho e crio derivado de veículos com rodas, eu tenho bicicleta. Então, bicicleta, se você for ler, a gente lê, bicicleta é um veículo com rodas, eu vou subindo. E é um veículo. Então, bicicleta tem toda a gama de heranças de todos os seus ancestrais, todas as superclasses, tá? O que isso significa? Que o que tiver em veículo aqui, vamos supor que tenha lá um atributo que é a bolinha, e tem uma ação que é o quadrado. Veículo com rodas herdou a bolinha e o quadrado. Aí esse cara aqui, o barco também herdou a bolinha e o quadrado. Uma ação e um atributo. A minha bicicleta herdou a bolinha e o quadrado. Mas daí veio aqui, ó, o veículo com rodas e adicionou um outro tipo de comportamento. A bicicleta herdou esse tipo de comportamento. Mas eu posso chegar aqui em bicicleta e descrever outras propriedades e outros comportamentos. Então, toda essa parte esquerda aqui é comum para bicicleta e veículo com roda. Essa parte verde é comum de veículo para veículo com roda para bicicleta. É comum em barcos, mas cada um deles também pode ir especializando e melhorando as suas características e ações baseado no contexto. E ainda posso especializar mais ainda, como veio para o lado esquerdo aqui. Aí veículo com roda, um carro ou um automóvel é do tipo veículo com roda, que é do tipo veículo. Um automóvel com duas portas é do tipo veículo, é do tipo automóvel, que é do tipo veículo com roda, que é do tipo veículo. Um automóvel com quatro portas é do tipo automóvel, que é do tipo veículo, com rodas, que é do tipo veículo. Então eu posso ir especializando e aumentando essa conjunto de características determinadas para contextos cada vez mais de granularidade maior, mais baixa, que a gente diz, ou de mais fino. Especializo bem e lá depois na programação, se permitido, eu poderia criar um objeto do tipo veículo com rodas, ou se eu programei para que não, eu não posso programar depois lá. Essa classe não pode gerar um objeto, somente essas classes aqui poderiam gerar objetos. Eu posso também ter essas características com a linguagem, tá?
Nós vamos falar sobre as características da herança e do tipo de classes, como eu declaro elas durante a linguagem. Mas tudo isso aqui me demonstra o quê? Que a herança me dá esse poder de reaproveitar características e ações e não importa o nível, ela vai descendo. O que pode acontecer é que eu disse para vocês. O veículo com o barco aqui, ele veio e mudou, escreveu uma das ações de forma diferente. Então, o quadradinho que lá em cima, que todo mundo herdou igual, o barco ele escreveu diferente. Então, ele sobreescreveu, ele escreveu por cima esse comportamento. Ok? Isso é parte do polimorfismo. Temos alguns outros exemplos. Um animal, eu tenho pássaro que herda de animal, mamífero que herda de animal, bem-te-vi que é um pássaro, que é um animal, papagaio que é um pássaro animal, todas as mesmas características, né? Vão herdando. Então, um pássaro voa, mamífero não voa. Então, se eu tiver o voa aqui no pássaro, eu vou ter o voa para o bem-te-vi e o voa para o papagaio, mamífero e cachorro e vaca, e o próprio animal não tem voa. A todos eles comem. Então, talvez se eu tiver o comer aqui, eu vou ter o comer aqui, 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 o comer aqui. Todos eles herdam a característica comer que vem lá de animal. Mas a vaca come diferente de todos, por exemplo. Então eu venho aqui e escrevo em cima do comer de vaca e quando um método chamar, um objeto chamar cachorro coma, vai ser executado o comer lá do animal. Por quê? Porque o código está em animal e cachorro herdou tudo isso de mamífero que herdou de animal. Quando alguém mandar uma mensagem para a vaca coma, vaca vai executar o código dela porque foi escrito por cima daquele herdado dos seus ancestrais, ok? Aqui uma demonstração com a anotação da UML, que é uma linguagem de modelagem que vocês vão ver em outros momentos. Tá? Então, olha, veja, motor e número de rodas em veículo é herdado. Aqui em automóvel eu tenho motor e número de rodas e aqui em caminhão também tem motor e número de rodas. Get rodas e set rodas, que são ações, métodos de acesso, modificadores de acesso, então eu retorno o valor de rodas ou defino o valor de rodas, eles existem em automóvel get rodas e set rodas se for executado, em caminhão também. A diferença é que automóvel tem um atributo tipo que só os automóveis têm. Então o automóvel tem motor, número de rodas, ações get rodas, set rodas, mas com o automóvel tem isso, mais o atributo tipo, mais o get tipo, set tipo e o mostra. Já o caminhão tem carga que o automóvel não tem, mas caminhão tem motor, número de rodas, get rodas, set rodas, ok? Herdou tudo também, mas tem um conjunto de características e ações que nem automóvel tem. Por isso, cada um está especializado em um contexto diferente, mas menos genérico, por isso que veículo é chamado de classe generalizada e as classes especializadas têm especificações para o contexto. Aí vem o polimorfismo, que eu mais ou menos já expliquei, que é a possibilidade de um objeto se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem, de acordo com a sua instanciação. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Né? Como eu expliquei, a vaca é aplicado o polimorfismo. Ela mudou a forma de como comer, nesse exemplo, funcionava. Polimorfismo é alcançado na reescrita de método das superclasses nas suas subclasses, com o exemplo que eu dei. Então, eu sobreescrevo, eu faço um override. Algumas linguagens promovem o polimorfismo, principalmente através do uso de classes abstratas e interfaces, como é o caso da tecnologia Java. Eu não vou explicar agora a classe abstrata e interface, que eu acho que é mais fácil de entender o conceito quando a gente estiver vendo a aplicação prática na programação, tá? Eu vou ler o conceito, mas não vou explicar a fundo. Classes abstratas são classes que não podem ser instanciadas e possuem um ou mais métodos sem implementação, deixando para suas subclasses a tarefa de implementá-los. Tá, eu vou explicar um pouquinho melhor. Aqui, por exemplo, eu podia dizer que veículo com rodas são classes abstratas. Eles têm conteúdo, eles têm código, mas eu não posso criar objetos a partir dessa classe. Isso quer dizer que as classes filhas daí têm que criar, podem ser criadas, né, herdam o que tem de código nessas classes abstratas e podem ter os seus objetos criados a partir delas. Então, eu posso ter um objeto criado a partir
bicicleta, que é uma classe que a gente chama de concreta. Se uma das classes abstratas superiores aqui na herança tiver um método que não tem código dentro, que você tenha descrito somente o contrato, a assinatura do método, aí obrigatoriamente as classes filhas têm que implementar, têm que criar o código para aquele método. As interfaces são um tipo de contrato que algumas classes têm de seguir, ou seja, elas apenas definem métodos abstratos, obrigando as classes que as implementam a implementar essas interfaces. Aí, no caso da interface, é um pouco diferente, não é uma classe. A interface, eu vou fazer o símbolo aqui de uma roda. Imagina que eu tenho uma roda aqui que é uma interface e ela só descreve o contrato dos métodos, ela não tem código mesmo, ela só tem método abstrato que é só o contrato. E essa classe aqui, essa interface aqui, por exemplo, tem um contrato lá de método chamado enviar e-mail. Poxa, mas qual é a lógica, professor? Um veículo não envia e-mail. Mas imagina, né? Eu não consigo declarar um comportamento de enviar e-mail em veículo em nenhuma altura aqui, porque teoricamente isso não faz parte do conceito de veículo. Mas em veículos mais avançados eu posso querer ter essa característica de enviar e-mail. Por quê? Porque tem um multimídia com Bluetooth ou com 3G nesse veículo. Então eu venho aqui e digo que aquele veículo, além da sua superclasse que ele herda, ele implementa aquela interface. Daí, obrigatoriamente, esse veículo terá que escrever o código para aquele método abstrato que está descrito na interface. Muito rapidamente, só para ter uma noção geral do que são interfaces e classes abstratas, eu acho que depois, quando a gente trabalhar com o código, fica mais fácil, ok? Isso aí por hoje, moçada. A gente termina a teoria de uma maneira geral, introdutória da orientação objeto aqui. E nas próximas aulas a gente vai começar a ver na prática. Vamos ver de forma introdutória o Java e daí começar a executar código e eu começo a criar código e executar e eu começo a fazer o paralelo com todas essas conceitos teóricos que eu expliquei hoje aqui, ok? Ok, moçada, então segue aprofundamento dessas teorias na parte de videoaulas aí de código, de linguagem, tá? Eu oriento que assistam às aulas teóricas do mesmo jeito, elas podem estar um pouco mais longas, mas elas são, como eu já disse, a base de todo bom profissional é a parte teórica, certo? E as partes práticas eu vou tentar deixar em vídeos menores. Ok? Até a próxima.